Por que as pessoas pediram a morte, mas a morte fugiu delas? Hã? Você já deve ter lido isso no livro do Apocalipse. Por que eles, naqueles dias, né? Aquela aflição, aquela agonia, porque eles pediram. Só que, claro, a religião coloca o pedirão para o futuro. Mas não foi assim que João disse. A religião, os teólogos, a teologia, os pregadores, dizem que quando chegar o juízo de Deus, quando chegar o grande dia do Senhor, então a aflição, as pessoas pedirão a morte e a morte fugirá dela. Porque vai ser tão terrível, tão catastrófico que as pessoas vão fazer isso. Mas, lendo, respeitando as épocas, respeitando os tempos dos escritos bíblicos, você vê que isso é coisa do passado. O sentido faz tendo esse escrito como fazendo parte do passado. Aí tem sentido. Claro, caso contrário, se for algo para o futuro, não faz nenhum sentido. Olha como está escrito em Apocalipse, capítulo 9, versículo 6, no texto da Nova Almeida Atualizada NA. Naqueles dias, veja, naqueles dias, as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Olha que coisa, né? Então pega esse final, buscarão. Então, olha isso. Só que, gente, isso aqui está num contexto de algo acontecido há quase 2000 anos. O dia do Senhor, Apocalipse 1:10, ele durou a metade de um tempo, a metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses, que tudo isso aí dá 3 anos e meio. Então nós estamos lendo no capítulo 9 essa explicação, essa palavra aqui estava em um contexto de 3 anos e meio. Então, se eu falar nessa semana, hoje, vocês terão que comprar 12 pãezinhos no próximo domingo, porque virão alguns parentes a mais e sentarão à mesa do café da manhã. Quer dizer, não precisa ser exatamente quase 2000 anos, como a religião tem feito. Isso pode ter sido no início, lá no ano 66, no ano 67, porque se o dia do Senhor durou 3 anos e meio, significa que o dia do Senhor começou no ano 66, quando começaram os primeiros conflitos na Judéia, pelo exército romano. E que na época, o comandante daquele exército já era o general Tito, o filho da perdição, que mais tarde seria revelado. Quando aquele que estava no meio do caminho estava ainda no poder, iria sair, então seria revelado o homem da iniquidade. E quando seu pai, o Vespasiano, que foi o 6º imperador, ele foi proclamado imperador de Roma, então ele teve que ir a Roma, receber o título lá, alguma coisa, no mês de julho de 69. Foi quando o filho da perdição se manifestou, que foi o general Tito. Então você vê, naqueles dias, foram os dias do Senhor. Quando você lê depois daqueles dias, naqueles dias, significa, na maioria deles, se referia ao dia do Senhor, ao dia do juízo de Deus. Então as pessoas pegam esse buscarão e traz aí, já se fazem quase 2000 anos, eles falam, olha gente, se prepare, viu? Se prepare, venha para a nossa igreja, dê bastante dízimo, seja dizimista fiel, seja ofertante fiel, coma bastante pão e beba bastante suco para você ter comunhão com Deus, porque olha, quando vier a grande tribulação, a grande aflição, o grande tormento, as pessoas pedirão a morte e a morte fugirá dela. Então isso fica na cabeça, isso ficou na minha cabeça por um tempo. Isso às vezes está na sua mente ainda. Por quê? Porque está escrito. Aí você pega e lê isso aqui, você que tem um pouquinho de interpretação, você lê e fala, realmente, isso aqui está para o futuro. Oh meu Deus, é o que eu acabei de falar, o futuro pode ser para uma semana, um mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos e meio. Sabe lá quando foi falado isso? Está num contexto entre o ano 66 e o ano 70, metade do ano.
Então, naqueles dias, as pessoas buscaram a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Claro. De onde é que João provavelmente tirou isso? Afinal de contas, o livro do Apocalipse, os seus 22 capítulos, capítulo 22 tem boi na linha ali, mas deixa. A maioria das passagens, dos enigmas do livro do Apocalipse foi tirado das profecias, foi tirado das palavras dos profetas. E quando você vê Lamentações, capítulo 4, versículo 9, olha que situação. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. Aí você pega essa passagem assim, aí você vê como que é. Aqui já, mais felizes foram. Passado, nós estamos no livro de Lamentações. A Lamentações não teria sido essa lamentação se referindo também a Samaria, quando o rei da Babilônia cercou, e dentro de Samaria, as pessoas, as mulheres, davam à luz e comiam seus recém-nascidos, e igualmente aconteceu depois no juízo do ano 70. Então veja, mais felizes foram aqueles que eram vítimas da espada. Por quê? Do que as vítimas da fome. Porque essas definham mortalmente. Veja, no juízo, no grande cerco que aconteceu no ano 69, no mês de julho até o mês de agosto do ano 70, foram 13 meses, foram 390 dias, que as pessoas ficaram cercadas, ficaram isoladas, presas dentro de Jerusalém. E chegou um tempo que não tinha mais o que comer, a não ser carne humana, e a água que eles bebiam tinha se tornado em sangue. Porque tudo isso foi para cumprimento do grande dia da ira de Deus, do julgamento de Deus. E quando é que aconteceu? Quando é que foi falado a respeito desse capítulo, desse versículo 9 aqui? A partir do versículo 1, aqui Lamentações 4, 1, veja, os sofrimentos do cerco. Os sofrimentos do cerco. Então, o versículo 9 está dentro de um contexto que se referia a um cerco que iria acontecer em algum lugar. E as pessoas dentro desse cerco, quando se visse lá na grande aflição, elas sentiriam a vontade de morrer e a morte fugiria delas. Foi por isso que aqui em Apocalipse 9, 6, João pegou isso. Porque se você ler a partir do versículo 1, você vai ver que o sofrimento foi durante o toque da quinta trombeta. Durante a quinta trombeta foi que aconteceu iria acontecer essa súplica. Iria não, já aconteceu naqueles dias. Devido à grande tribulação, devido à grande aflição. Então, voltando lá em Lamentações, capítulo 4, versículo 9, mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome. Vamos ler a partir do versículo 1, subtítulo aqui no texto da NA, os sofrimentos do cerco. Como se escureceu o ouro, como o ouro refinado perdeu o seu brilho, como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas de todas as ruas. Os nobres filhos de Sião, comparáveis a ouro puro, agora são tratados como simples objetos de barro, obra das mãos do oleiro. Até os chacais dão o peito, dão de mamar aos seus filhotes, mas a filha do meu povo tornou-se cruel como as avestruzes do deserto. A filha do meu povo se referia a Jerusalém. 4. A língua do bebê que mama fica pegada pela sede ao céu da boca. As crianças pedem pão, mas não há quem as alimente. Os que se alimentavam de comidas finas desfalecem nas ruas. Os que se criaram entre escarlate agora vivem entre montes de lixo. 6. Porque a maldade da filha do meu povo é maior do que o pecado de Sodoma, que foi destruída no momento sem intervenção humana. 7. Os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo do que os corais e tinham a formosura da safira. Versículo 8. Mas agora o aspecto deles é mais escuro do que a fuligem,
não são reconhecidos nas ruas. A sua pele grudou nos ossos, secou-se como a madeira. 9. Mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome, porque estas se definham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos. As mãos das mulheres que antes eram compassivas cozinharam seus próprios filhos. Estes lhe serviram de alimento quando a filha do meu povo foi destruída. O Senhor deu cumprimento à sua indignação, derramou o furor da sua ira, acendeu o fogo em Sião, que consumiu seus alicerces. Nem os reis da terra, nem todos os moradores do mundo acreditavam que o adversário ou inimigo pudesse entrar pelos portões de Jerusalém. 13. Tudo isso aconteceu por causa dos pecados dos seus profetas e por causa das maldades dos seus sacerdotes, que derramaram no meio dela o sangue dos justos. Olha que coisa. Então você veja, o nome já diz Lamentações, que dentro das profecias tinha o episódio das lamentações, do sofrimento. E esse sofrimento se daria quando? Quando ocorresse o cerco, quando ocorresse a grande vingança de Deus, quando Jerusalém fosse cercada. Então muitos até podem falar, não, mas isso aqui se referiu a Samaria. Tudo bem, mas então você pega aqui, e veja em Lucas 21, versículo 20, que Jesus também disse. Olha aqui, confere aí. Quando, porém, vocês virem Jerusalém sitiada de exércitos, saibam que está próxima a devastação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que encontrarem dentro da cidade saiam dela, e os que estiverem nos campos não entrem na cidade. 22. Porque esses dias são de vingança, para se cumprir tudo o que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra esse povo. Cairão a fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, e até que o tempo do gentio se complete, Jerusalém será pisada por eles. Então veja, a situação depois, Jesus utilizou também quando ocorresse o grande dia do Senhor, quando ocorresse também o cerco a Jerusalém. Se Lamentações 4, de repente você fala, não, isso aqui se referia a Samaria, mas também Jesus se utilizou da mesma forma para dizer a respeito do que iria acontecer na Jerusalém atualizada, não para os nossos dias, atualizada para aquela geração. Aí quando você lê Eclesiastes, capítulo 1, a partir do versículo 1, fala isso aqui, veja, palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito alguém tem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece a mesma. O sol se levanta e o sol se põe, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, dá voltas e mais voltas e retorna para os ciclos. Todos os rios correm para o mar, e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá eles voltam a correr. Todas as coisas são canseiras tais, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de enchem de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Não há nada de novo debaixo do sol. Será que existe alguma coisa de que se possa dizer, veja, isto é novo? Não, já existiu em tempos passados, muito antes de nós. Já não há lembrança das coisas que foram e das coisas que ainda virão. Também haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Então você consegue entender que não há nada novo. A primeira vez, o primeiro cerco foi em Samaria, onde aconteceram as mesmas coisas. Claro que não foi em proporções menores do que o ano 70, porque afinal de contas Daniel disse que o grande dia do Senhor, quando chegasse, seria uma aflição tal como nunca houve antes. Então o juízo do grande dia do Senhor, que chegou lá no ano de 66 até o ano 70, foi maior do que a primeira vez lá em Samaria, quando o rei da Babilônia cercou Samaria. E dentro de Samaria também aconteceu, as mulheres comeram os recém-nascidos,
o cerco foi duradouro, foi terrível também, as mesmas coisas. Mas, quando você pega e entende que durante o grande dia do Senhor foram tocados 7 trombetas, em cada trombeta foi acontecendo tragédias, foi anunciado, olha, foi tocada a primeira, vai ser isso, a segunda, Na 5ª trombeta é que se fala a respeito de que a morte, as pessoas pediriam a morte. Olha aqui, ó, o sofrimento, a dor, a aflição, a agonia, como se fosse uma ferroada de um escorpião. Foi durante o toque da 5ª trombeta. O 5º anjo tocou a trombeta, veja o verbo tocar, tocou, não é para o futuro. Ainda tocará, um dia tocará, não. O 5º anjo tocou a trombeta. E, gente, isso aqui não era anjinho com asinha, com a trombetinha. Isso aqui era coisa espiritual. Isso aqui foi as fases. Olha, agora chegou a hora do toque da 5ª trombeta. Agora é a hora do 7º flagelo. Eram as coisas que estavam acontecendo dentro de Jerusalém durante o dia do Senhor. Eram os fatos, eram as consequências. Você entendeu? Eram as fases. Então o 5º anjo tocou a trombeta e viu uma estrela que tinha caído do céu sobre a terra, e lhe foi dada a chave do poço do abismo. Você acha que essa estrela se tratava de uma estrelinha que você olha e vê lá brilhando? Claro que não. Ela abriu o poço do abismo e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram como a fumaça saída do poço. Por quê? Porque isso está em Isaías 29, do versículo 1 ao 4, ou do 1 ao 3. Deus falou que ele mesmo cercaria Jerusalém e ele colocaria fogo e sangue lá dentro. Depois você lê. Então tudo ali, o grande juízo, foi a base principal, foi a fumaça, o fogo, o incêndio, o enxofre, foi a escuridão. Foi o grande incêndio de Deus. Jesus, até uma passagem, ele disse: eu vim para colocar fogo na terra, e como eu gostaria que tivesse aceso. Mas não tinha sido aceso ainda nos dias de Jesus de Nazaré. Ela abriu o poço do abismo, e dele saiu fumaça, como a fumaça de uma grande fornalha, e o sol e o ar se escureceram como a fumaça saída de um poço. Também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder, como o poder que tem os escorpiões da terra. Olha aqui, também da fumaça saíram gafanhotos para a terra, e lhes foi dado poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Isso daqui foi a ira de Deus colocada na mente dos soldados romanos. A ira, o desejo deles era vingança. A ira deles era uma ira sem misericórdia, porque foi o juízo de Deus, foi a promessa que Jesus fez lá em Lucas 11 e Mateus 23. As contas seriam cobradas daquela geração, daquele povo. O sofrimento de Deus que Deus causaria seria contra aquele povo. Acabei de ler agora Lucas 21, versículo do 20 ao 24. A ira de Deus foi contra aquele povo. O juízo contra aquele povo, sem misericórdia. Mesmo eles fazendo orações, dízimos, ofertas, buscando Deus em templo, praticando o legalismo de Moisés. Mas que o juízo veio e acabou. Ninguém escapou. Todo mundo que estava dentro de Jerusalém sofreu resquício daquele grande juízo. Então essa situação, essa ira, essa aflição, esse veneno poderoso de escorpião, isso se referia à mentalidade dos soldados romanos para praticar o juízo de Deus. 4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem a árvores alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus na testa. Então veja que você entendendo aqui, cadê? Voltando aqui, olha aqui. Versículo 4. E lhes foi dito que não causassem dano à erva da terra, nem a qualquer coisa verde, nem árvore alguma, e tão somente as pessoas que não têm o selo de Deus. Também não lhes foi permitido que os matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses. Veja um número simbólico. Esse número simbólico se referia ao tempo do cerco. Por isso que o próprio general Tito, ele falou no livro de Flávio José, ele fala que ele tinha 2 opções. Ele tinha maquinário, ele tinha armamento para invadir Jerusalém de uma vez, mas ele optou pela segunda. O que foi? Para não
matar de uma vez, para cercar. Por quê? Cercando se cumpriu as profecias, as palavras, desde Deuteronômio 28, falando sobre o cerco a Jerusalém. Então o general Tito, o exército romano, teve essas duas opções. Eles optaram pela segunda, para fazer o cerco a Jerusalém. Olha aqui, ó. Também não lhes foi permitido que os matassem. Não era para estar matando tudo aí, mas que os atormentassem durante 5 meses. E o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Pergunta se você sabe, se você puder colocar no comentário. Ó, eu já fui ferido por um escorpião e a dor, dizem que é uma das piores dores que tem, é a ferroada de escorpião. Que coisa terrível, gente. Então não era para matar, não era para o soldado romano entrar lá e destruir, não. Pelo contrário, era para fazer, para ficar judiando. Para ficar judiando, igual eu acabei de ler Lamentações 4, do versículo 1 em diante. As pessoas andavam pelas ruas de Jerusalém só pele e osso. Aí os bebezinhos não tinha leite, não tinha água, não tinha nada, porque não tinha ninguém nem que desse as coisas, porque os pais até estavam sendo mortos. Você entende a situação, a grande aflição? Quando você lê isso aqui com uma sabedoria espiritual de Deus, o entendimento é outro. Não é nada para o futuro. Então veja, no 5 também não lhes foi permitido que os matassem. Esses que tinham o poder do escorpião, esses que pareciam gafanhotos, eram soldados romanos, gente. Eram eles. Também não lhes foi permitido que matassem, mas que os atormentassem durante 5 meses, e o seu tormento era como o tormento de escorpião quando fere alguém. Olha o versículo 6. Naqueles dias as pessoas buscarão a morte e não a encontrarão. Também terão desejo de morrer, mas a morte fugirá delas. Veja, então isso foi uma providência de Deus para que os judeus, para que os israelitas, para aqueles que mataram os profetas, mataram os discípulos, para aqueles que crucificaram Jesus, que deram a sentença de morte para o Filho de Deus, que Deus enviou para trazer a liberdade aos judeus, mas que eles não quiseram, eles rejeitaram. E tanto que quando estava Barrabás e Jesus, foi Pilatos? Herodes, Pilatos? Perguntou, e os judeus lá embaixo gritavam que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos, assumindo a criança, assinando o BO. É isso que os judeus estavam fazendo, estavam assinando a confissão de culpa, mandando que o sangue dele caísse sobre eles, sobre o filho deles. Aí você acha que quando chegou o grande dia do Senhor, o grande juízo de Deus, você acha que teria amor. Você acha que os soldados, os gafanhotos com a ira de escorpião, eles iam ter piedade, misericórdia? É isso que você acha? Não. Não. Por isso que as orações, os jejuns, os votos, os sacrifícios que os judeus nunca não livraram eles de nada. É a mesma coisa nos dias de hoje, essa fanfarrice dessas religiões, principalmente essas que têm a Bíblia como bússola, que faz a leitura da Bíblia e fica aí anunciando que Jesus ainda vai voltar, mentindo para as pessoas, ficam falando que o grande juízo vai acontecer. Isso dá um nojo na gente, rapaz. Isso dá uma raiva. Por isso que eu até parei de fazer live aí, porque eu não tenho paciência, não. Parei porque você está falando ali, aí entra um cabeçudo e começa a falar, Jesus vai voltar sim, você é isso. Você acha que eu vou perder tempo com esse negócio? Então, eu só estou gravando vídeos aí para vocês. Se você quiser comentar bem, se não quiser também, estou andando. Você entende? Eu estou passando aqui porque para alguém pode estar sendo útil esse entendimento aqui. Então é uma babaquice esse negócio de religião, é uma babaquice, é uma idiotice, sabe? É um engano milenar. E as pessoas ficam adorando esses pregadores, ficam buscando Deus nesse lugar. Aí você acha que Deus vai tratar esses incrédulos de que forma? Com maldições, com trevas. Eles ouvem vozes, eles acham demônio em tudo, eles veem todas as pessoas como endemoniados, eles veem as pessoas tudo como pessoas cheias de espírito imundo. Eles não conseguem enxergar, ver que aquela pessoa está naquela situação porque ela está numa transgressão carnal. Consegue isso aí, porque os olhos deles, dos religiosos, estão com as escamas. O véu que se rasgou, na verdade, para o religioso não se rasgou coisa nenhuma.
E está escrito aí. A ira, porque eu vou te falar uma coisa, se a ira de um escorpião estivesse na mente de um governante, como esteve na cabeça do general Tito, como esteve na cabeça de Hitler, como esteve de vez em quando, aparece um escorpiãozinho aí na mente de alguém fazendo algum acerto de conta, ajuste de conta aí. Se fosse colocado aí de acordo mesmo da humanidade, não sobra ninguém. Mas é que o juízo já aconteceu. E como foi falado lá em Apocalipse 22:11, continue o injusto sendo injusto, continue o impuro sendo impuro, continue o justo a se justificar, continue o santo a se santificar. Continua o baile, segue. Porque o fim dos espíritos imundos, daqueles espíritos mesmo com mente, com coisa de escorpião, ficou lá no ano 70. Porque foi falado em Zacarias 13:2, que depois daqueles dias se daria fim aos espíritos imundos e aos profetas. Entendeu? Então o que tem acontecido por aí é fichinha, perto do que aconteceu lá no ano 70. Por isso que aquela ira, por isso que aquela tribulação, a grande tribulação, foi algo que nunca tinha acontecido antes e nunca jamais acontecerá. Porque aquela ira foi a justiça de Deus, a justiça eterna de Deus sendo estabelecida. A cobrança de Deus eterna. Agora Deus já se faz 2000 anos, Deus é misericordioso, Deus é amoroso, Deus é justo. Então essas coisinhas que acontecem que você vê aí, não é nada perto do que aconteceu dentro dos muros de Jerusalém. Tá bom? Porque as pessoas pediram a morte, mas a morte fugiu delas. Por causa do grande dia do Senhor. Que infelizmente a religião ainda não acredita que aconteceu. Ficam esperando o grande dia do Senhor acontecer, tá bom? Então eu vou pedir que você, se foi útil para você, que você venha curtir, venha comentar, venha compartilhar, venha se inscrever, ativar o sininho. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Tchau, tchau.